Vamos falar sobre a MG5. Ela é uma braquiária brisanta, também conhecida como Vitória, Toledo e Charaés. É uma cultivar mais rústica, bastante conhecida pelos produtores de gado. Normalmente é utilizada para pastejo ou para corte verde servido no coxo. Ela possui um ciclo perene. Como pontos positivos, nós temos sua adaptabilidade a diferentes tipos de solo e diferentes níveis de fertilidade, a sua rápida rebrota e a sua rusticidade. É uma planta que tolera solos argilosos e não é recomendada para solos encharcados, arenosos, rasos ou muito pobres. Em casos de solo de baixa fertilidade, ela tem o seu desenvolvimento um pouco mais lento ou desuniforme. Essa cultivar é indicada para a região sul, sudeste e centro-oeste do país. A janela de semeadura dessa cultivar vai de outubro a fevereiro, atentando sempre a esses meses, pois quando semeada antes de outubro pode ter sua germinação afetada pela temperatura do solo e após esse período ela pode sofrer com a geada após o seu estabelecimento lá em abril ou maio. Essa semente ela pode ser semeada a lanço ou em linha. Ela pode ter uma profundidade de semeadura de 1 a 2 centímetros por ser uma semente maior em comparação às sementes de capim colonião, por exemplo. Recomenda-se 2 vezes o tamanho da semente e a profundidade da mesma. É necessário e é muito importante que seja feita a cobertura dessa semente no solo, mesmo que de forma leve. Essa semente ela necessita de cobertura, necessita ter o contato com o solo para que ela consiga realizar o processo germinativo. A densidade recomendada dessa cultivar, quando encrustada ou revestida, é de 10 kg por hectare. Já sementes nuas ou sem revestimento, normalmente de 6 a 8 kg por hectare. Essa semente ela pode ser consorciada tanto com leguminosas quanto com milho. Porém, o consórcio com milho ele é mais usual na região centro-oeste do que na região sul e sudeste do Brasil. Assim como as outras cultivares, essa cultivar também precisa que o solo permaneça úmido por pelo menos 1 semana após o período de semeadura, principalmente no caso das sementes que possuem revestimento, para que esse revestimento seja rompido e a semente germine ao solo. Não é comum que em áreas que tenha essa cultivar existam daninhas, pelo fato de que essa planta tem um dossel bastante fechado, então ela reduz a evidência ou o surgimento de plantas daninhas. Em caso de surgimento de plantas daninhas, o ideal é que o controle seja feito até 30 dias após a semeadura. É uma cultivar que possui sensibilidade ao pisoteio ou ao contato com os animais nos primeiros dias, pelo fato de que ela precisa de um período de estabelecimento da raiz e da planta ao solo, podendo, em alguns casos, os animais arrancar a planta inteira com o bocado quando forem colocados na área e essas plantas estiverem muito jovens ainda. O período de emergência dessa cultivar gira em torno de 14 dias, de acordo com o manejo e as precipitações, e se estabelece em torno de 70 dias. A altura recomendada de entrada dos animais nessa cultivar é de 60 centímetros de altura, e a retirada dos animais em torno de 25 a 30 centímetros. Lembrando que é muito importante deixar um residual pelo menos de 25 centímetros para que a planta consiga realizar o seu processo de rebrota e emita folhas jovens de maior qualidade. Quando o clima está favorável à rebrota desta planta, o período de descanso desse piquete ou dessa área é de 25 a 30 dias. Quando as condições não são favoráveis, esse período ele aumenta um pouco, gira em torno de 35 a 40 dias até que essa planta consiga se restabelecer e emitir as novas folhas para que os animais consigam pastejar. Por ser uma planta que apresenta colmos mais largos e folhas maiores, ela normalmente é indicada para bovinos de corte e bovinos de leite. Para ovinos e equinos não é muito usual, pelo fato de preferirem folhas mais finas e colmos mais tenros. O sistema ideal para essa cultivar é o rotacionado, pelo fato de possibilitar que essa planta se regenere, rebrote, de modo que ela consiga expressar o seu máximo potencial produtivo. Por ser uma planta mais rústica, ela tem uma tolerância maior do frio e também da seca, bem como contra o ataque de pragas e doenças. Em alguns casos muito pontuais, pode haver a presença de cigarrinhas. Como principais riscos ou problemas que possam ser evitados desta planta, pontuaria como evitar solos muito encharcados e também a questão de sobrecarga animal. Por ser uma planta que é muito expressiva em massa verde, muitos produtores acabam relacionando que produção de massa possa aumentar
o número da taxa de animais dentro da área. Então, é importante que se atente ao número de unidades animais dentro da área para que não ocorra uma sobrecarga e, assim, essa planta sofra com o pisoteio desses animais. A sua produção de massa seca gira em torno de 10 a 12 toneladas por hectare por ano, podendo variar de acordo com o manejo e também a fertilidade do solo. Os teores de proteína giram em torno de 9 a 14%. Ela é uma planta que auxilia na ciclagem de nutrientes, é ideal como cobertura de solo. Por ser uma planta de fácil adaptação, é muito utilizada em encostas de açude ou em áreas degradadas.